6. As estruturas das formações estáveis e dos sistemas vivos. Os sistemas físico-químico isolados tendem a uma posição de equilíbrio estável, segundo uma evolução regida pelo princípio de mínima ação. Os sistemas físico-químicos isolados tendem a uma posição de equilíbrio estável, segundo uma evolução regida pelo princípio de mínima ação. O princípio de mínima ação reza que, para passar em um intervalo de tempo T1-T0 de um estado a outro, um sistema de corpos deve tomar um caminho tal que o valor médio da ação, abre parênteses, diferença entre as energias cinética e potencial do sistema, fecha parênteses, seja o menor possível durante o tempo considerado. Os sistemas de equilíbrio estável adotam de preferência uma configuração estrutural definida por redes cúbicas ou hexagonais, ou uma combinação de dois tipos de redes. Enquanto isso, o pentágono, o dodecaedro e o isocaedro estão ausentes desses tipos de sistemas. No entanto, nos sistemas vivos, o pentágono e seu derivado superior, o dodecaedro, são mais frequentes que o cubo e o hexágono em sua definição estrutural. Com efeito, tanto em animais como em plantas existe certa preferência pela simetria pentagonal. Abre parênteses, Jaeger. Fecha parênteses, escreve Jaegger. Sistema, preferência pela simetria pentagonal, esse Jaeger. Claramente relacionada com o número de ouro. Podemos citar como exemplos a pentadactília, a forma de organismos marinhos como a medusa, as estrelas do mar, os crinoides e os ouriços, a morfologia dos insetos com sua variedade de temas assimétricos simples baseados em φ, as flores de 5 pétalas como a lótus, a rosa silvestre, o oxicedro, o cravo, o gerânio e um imenso etc., que inclui as flores da pereira, da macieira, do morango silvestre, entre muitos outros. A morfologia dos ovos oscila entre dois tipos extremos. No primeiro tipo, o ovo está inscrito em um retângulo de módulo φ. E no segundo tipo, o retângulo tem como módulo φ ao quadrado. Além disso, o círculo de máxima amplitude do ovo determina sobre o eixo de simetria uma razão φ. E aqui ele dá o exemplo nas figuras 30 e na figura 31. Na figura 30, o ovo é mais na forma oval, na figura 31 ele já abre mais uma forma quase entre o oval e o circular, que é onde está o φ ao quadrado, ele coloca. E na figura φ ele é bem mais oval, bem mais pontiagudo numa das extremidades. Então, vamos colocar também aí a imagem. E o cálculo é AB sobre CB é igual a CB sobre AC, que é igual a φ. A e B são os pontos que definem a linha vertical nos seus extremos. E C é o ponto definido pela intersecção das linhas vertical e horizontal. A separação helicoidal e constante dos ramos das árvores e dos talos das plantas corresponde, segundo Wiener, a um ângulo de 137 graus, 30 minutos e 28 segundos. Wiener escreve W-I-E-N-E-R. Esse ângulo, que é a solução matemática rigorosa do problema da exposição ótima, abre parênteses, máxima nos países de clima temperado, fecha parênteses, das folhas à luz vertical ou axial, equivale a 360 graus dividido por φ ao quadrado. De novo. A separação helicoidal e constante dos ramos das árvores e dos talos das plantas corresponde, segundo Wiener, a um ângulo de 137 graus, 30 minutos e 28 segundos. Esse ângulo, que é a solução matemática rigorosa do problema da exposição ótima, que é a máxima nos países de clima temperado, exposição ótima das folhas à luz vertical ou axial, equivale a 360 graus dividido por φ ao quadrado.
Nesse ângulo que a solução matemática rigorosa do problema da exposição ótima das folhas à luz vertical ou axial equivale a 360 graus dividido por φ ao quadrado. Essa preferência das formas vivas pela simetria pentagonal não exclui delas a presença das simetrias cúbicas e hexagonais, como acontece em muitos tecidos celulares vivos, como as colônias de madrepérolas ou no olho da mosca. Este último de grande importância na concepção estética de Salvador Dalí. Os sistemas vivos parecem evoluir gradualmente a partir de uma simetria perfeita, até uma simetria inferior, que é a de Jaeger, sendo essa evolução por vezes regida segundo φ. Talvez isso explique a evolução do ser humano a partir de um estado morfológico no qual o umbigo divide a altura total em 2 segmentos iguais, abre entre parênteses, na idade de 1 ano, até o crescimento total, quando o umbigo divide a altura total em 2 segmentos segundo uma aproximação à proporção de π. Então, do estado morfológico, o umbigo divide em uma altura total similar em 2 segmentos iguais, até 1 ano, que é até o crescimento total, quando o umbigo divide, aí então, quando vai crescendo, a altura total em 2 segmentos, segundo uma aproximação à proporção de φ, né, que é a proporção de φ, e que vai ser entendido aqui na figura. 7. A série φ, a sucessão de Fibonacci e o crescimento dos seres vivos. Em uma proporção geométrica de razão φ, um termo qualquer é igual à soma dos 2 termos precedentes. Φ elevado a n igual a φ elevado a n menos 1, mais φ elevado a n menos 2. Portanto, a série 1, φ ao quadrado, φ elevado a 3, e vírgula, etc., até φ elevado a n, que é um número qualquer, ou qualquer série de razão geométrica φ, participa ao mesmo tempo da natureza de uma progressão geométrica e de uma progressão aritmética. Advirta-se que a equação φ elevado a n é igual a φ elevado a n menos 1 mais φ elevado a n menos 2 é válida para os valores negativos e fracionários dos expoentes. A série φ descendente é 1,1 sobre φ, 1 sobre φ ao quadrado, 1 sobre φ elevado a 3, 3 pontinhos até 1 sobre φ elevado a n, 3 pontinhos. Leonardo de Pisa, em 1202, observou a série 0,1,1,2,3, 5,8,13,21,34,55,144, etc., que levam o nome de sucessão Fibonacci, sobrenome do próprio Leonardo de Pisa, e também sucessão de Lamé. Nessa série, tal como na série φ, cada termo é igual à soma dos 2 precedentes, e a razão entre esses 2 termos consecutivos tende rapidamente a um limite que é justamente φ, entre parênteses 1,6, 1,8 e 3 pontinhos, que é o valor de φ. Então, entenderam, né? Nessa soma ele vai somando, tipo, ele deu a descrição ali dos números consecutivos, então 1 mais 1 dá 2, que é o próximo número, que aí 1 mais 2 dá 1, que é o próximo número, 2 mais 3 dá 5, que é o próximo número, e assim sucessivamente. Então, assim, 5 sobre 3 é igual a 1,666, 3 pontinhos. 8 sobre 5 é igual a 1,6. 13 sobre 8 dividido por 8 é igual a 1,625.
3,89 dividido por 55 é igual a número de φ aqui, que dá 1,618, 3 pontinhos. Fica assim caracterizado o parentesco entre a série φ e a sucessão de Fibonacci. De fato, frequentemente, na observação de proporções do ser humano e da natureza viva, achamos aproximações de φ que correspondem a séries menores ou maiores, Zeissings, que escreve Z-E-Y-S-I-N-G, tais como, respectivamente, 0 sobre 1, 1 sobre 2, 3 sobre 5, 8 sobre 13, 21 sobre 34, e assim sucessivamente. Então aqui ele está pegando os números lá que foram colocados um depois do outro, entre as vírgulas, e dividindo o anterior dividido pelo próximo. Então primeiro ele estava falando da soma, né, que vai dando esse número de φ, aqui ele está falando da divisão. Então 0 sobre 1, 1 sobre 2, 3 sobre 5, 8 sobre 13, 21 sobre 34, e assim sucessivamente, que tende crescentemente a 1 dividido por φ, que é igual a 0,618, 3 pontinhos. E 1 sobre 1, 2 sobre 3, 5 sobre 8, 13 sobre 21, 34 sobre 55, vírgula e assim 3 pontinhos, que sucessivamente, que tende decrescentemente a 1 sobre φ igual a 0,618. Então ele saiu dividindo ali, partindo de zero primeiro, né, no que ele chama de crescente, e depois ele partiu dividindo a partir do número 1, que ele chamou aqui de decrescente, que ele falou que tende decrescentemente a 1 dividido por φ, que é igual a 0,618. E aqui é 618 exato, então ele vai tender aqui para o mesmo número similar. Essas séries construídas com os elementos da sucessão de Fibonacci estão muito presentes na disposição dos ramos, folhas, sementes e, sobretudo, na disposição dos grãos de muitas plantas, como, por exemplo, na flor do girassol, outra obsessão daliniana. Ao examinar as sucessivas medidas que pautam o crescimento humano, desde o nascimento até a sua completude, observa-se que a evolução da proporção entre a altura total e a altura até o umbigo passa de 2 a uma aproximação de φ. E, estatisticamente falando, essa aproximação é de 1,625, que é o valor da fração 3 dividido por 8, que também está dentro do cálculo. Vocês vão ver essas páginas aí para poder acompanhar a leitura. Que é o valor da fração 3 dividido por 8, constituída por 2 termos consecutivos da sucessão de Fibonacci. De modo que, se dividirmos a altura do corpo humano em 13 frações iguais, o umbigo ficará na altura oitava. E aqui já vai clarificando o exemplo, né, do número matemático na criação ali no holograma, na holografia, na proporção holográfica mesmo. Mas se dividirmos, como fazem alguns cânones clássicos, a altura em 8 frações, o umbigo ficará muito aproximadamente na altura da quinta. Que seria então o número anterior ali no que ele passou ali anteriormente, seria o número anterior a 8, que é o que ele está usando nessa conta. Com base nisso, Zeissing correlacionou as proporções do corpo humano e os acordes musicais perfeitos, fazendo corresponder a altura do corpo humano à longitude de um monocórdio. Temos que, fazendo corresponder à altura do corpo humano à longitude de um monocórdio, temos que, a razão 5 dividido por 8 é igual à altura do umbigo à cabeça dividido pela altura dos pés ao umbigo. Corresponde também ao acorde maior, pois Mi e Dó, os 2 tons do acorde maior final,
estão entre si na razão 5 dividido por 8. Volta assim a aparecer a relação morfologia humana-tônus, aqui sob a forma do tom puramente musical. Notemos ainda que para que duas notas que soem juntas produzam um acorde harmonioso, é preciso que as frequências dos trens de ondas sonoras estejam em uma razão simples, na qual não há de aparecer nenhum número ímpar superior a 5. Essa lei de acordes harmônicos, que já tinha sido descoberta pelos pitagóricos, dá uma importância especial ao número 5 na teoria dos acordes musicais. Muitos seres vivos acrescentam um crescimento terminal sem modificação na forma da figura total, como acontece com as conchas. Esse modo de crescimento é característico da espiral logarítmica e não a possui nenhuma outra curva matemática. Esse modo de crescimento é característico da espiral logarítmica e não a possui nenhuma outra curva matemática. Ela é a única curva plana, cujos segmentos são homotéticos semelhantes. A propriedade da homotetia contínua converte-a no símbolo matemático mais impressionante da relação entre forma e crescimento. Church, chama Church, C-H-U-R-C-H. Por outro lado, qualquer espiral logarítmica pode ser caracterizada por uma progressão geométrica. Aqui reencontramos Φ e a sucessão de Fibonacci, pois são as pulsações de espirais especialmente harmônicas. Finalmente, merece destaque a observação de Cook em Curves of Life, sobre as curvas das formas naturais que apresentam leves oscilações ou desvios quanto a seus modelos teóricos. Curves of Life, fica a dica de acréscimo de leitura. Assim, na natureza, encontramos com mais frequência a presença de termos de sucessão de Fibonacci do que a razão ideal. Para Cook, esses leves desvios constituem a própria característica da vida, sendo responsáveis pelo encanto das formas belas. 8. As razões da arte. Talvez agora, depois de mostrar a presença de algumas invariantes tais como Φ e 5 ao quadrado, no ser humano e na natureza, seja mais perceptível a correspondência essencial entre os sistemas humanos e cósmicos. Ao mesmo tempo, ideias como a de correspondência entre o templo e o universo remontam no mínimo ao Antigo Egito, como mostram escritos e monumentos. No entanto, partir para a realização destes templos universos, do sutil jogo de proporções e harmonias que apresenta a morfologia humana, parece bem mais uma ideia greca, GHYKA, dica. Segundo essa linha, para a construção do ambiente, proporemos tanto o modelo morfológico humano como desenvolvimentos harmônicos dos sistemas dinâmicos, incluídos nessa morfologia. Nem sempre, nem provavelmente na maioria dos casos, transpor-se-á literalmente a forma humana aos objetos e elementos do espaço. Importa ver agora a presença recorrente dos temas dinâmicos nas construções humanas, revelando a possibilidade de uma correspondência harmônica entre o ser humano, a natureza e o espaço construído. É essa revelação que constitui o objeto fundamental deste trabalho. Importa ver agora a presença recorrente dos temas dinâmicos nas construções humanas, revelando a possibilidade de uma correspondência harmônica entre o ser humano, a natureza e o espaço construído. É essa revelação que constitui o objeto fundamental deste trabalho. As harmonias, as proporções nascidas das modulações dos temas dinâmicos constituem as razões da arte.
Sua presença nos elementos constitutivos do espaço construído, assim como nesse espaço como um todo, transforma esse espaço em algo digno de ser chamado de arte, para mostrar a presença efetiva de elementos harmônicos no espaço e as possibilidades de seu desenvolvimento, é que tratamos a seguir da lei de não mistura de temas dinâmicos nas superfícies e das questões dos poliedros regulares de base retangular. 9. A lei da não mistura de temas dinâmicos. O espaço construído participa ao mesmo tempo da natureza das formações estáveis e da natureza dos sistemas vivos. Por isso, em sua composição, é relativamente indiferente a eleição de um ou outro tema dinâmico modulador. Porém, tendo-se escolhido um tema estruturante da forma de uma superfície, é um contrassenso modulá-la, de modo a agregar um novo tema ao primitivo, a menos que este já estivesse contido em potência na forma inicial. Essa é a lei da não mistura de temas dinâmicos no tratamento de uma superfície. Essa lei, no entanto, aplica-se ao traçado de cada superfície em particular, mas não ao conjunto de superfícies pertencentes a um conjunto arquitetônico. Na verdade, a modulação de volumes e superfícies são problemas que podem ser considerados distintos, o GHYK. Nos planos da maioria das catedrais góticas europeias está presente o quadrado duplo, cuja diagonal é a raiz quadrada de 5, Lund, L-U-N-D. O pentagrama combinado com o quadrado e o duplo quadrado é a chave das sinfonias de pedra de Trondheim, de Estrasburgo, York, Notre-Dame de Paris, Amiens, Beauvoir e Colônia. Dica de novo, GHYK. O retângulo 3/2, 3/2, 3/2, triplo quadrado duplo, dava a forma da Atlântida, segundo o Critias de Platão. Nela, o templo de Poseidon era ainda um quadrado duplo. 10. Os poliedros regulares de base retangular. Se o retângulo é o elemento de proporção privilegiado no plano, sua ampliação a 3 dimensões, o poliedro retangular de base regular, PRR, deterá esse privilégio como elemento de proporção no espaço. A eleição de 2 retângulos determina a forma do terceiro elemento e, portanto, do próprio PRR. Destacamos 8 PRR. Os 4 principais têm o quadrado em sua estrutura, ao contrário dos outros. Eis as características dos 8 PRR escolhidos. 2 pontos. 1. PRR 1, Φ. Primeiro PRR. PRR 1, Φ, 2 pontos. Base quadrada e retângulos laterais. Φ. Muito frequente no Antigo Egito. 2. PRR 1,2,2. 2 pontos. Base quadrada e retângulos laterais, quadrados duplos, é a metade horizontal de um cubo. 3. PRR 1,1,φ. 2 pontos. Base, retângulo Φ. Seção vertical quadrada com demais retângulos verticais, Φ. Determina a planta do templo de Osíris em Abidos, sendo também o volume de enquadramento de muitos móveis egípcios. 4. PRR 1,1,2. 2 pontos. Base, quadrado duplo. Seção vertical quadrada. Os outros retângulos são quadrados duplos. Equivale a 2 cubos adossados e é no espaço o correspondente do quadrado duplo. Aparentado à série Φ. Muito frequente nos templos egípcios e gregos, assim como nos edifícios românicos e góticos. 5.
PRR1, φ ao quadrado, φ. 2 pontos. 2 retângulos φ distintos, sendo o lado menor de um igual ao lado maior do outro, e um retângulo φ ao quadrado. Apresenta uma mistura de temas, 2 pontos. φ e raiz quadrada de 3, que seria irredutível no plano. É chamado de Golden Solid, segundo Coleman, ele cita aqui, né? Golden Solid, entre parênteses, Coleman. Você olha, M-A-N. 6. PRR1, φ ao quadrado, φ ao cubo, φ elevado a 3, né? PRR1, ou 6, PRR1, 1, φ elevado a 2, φ elevado a 3. 2 pontos. Verticalmente colocado, foi muito utilizado em armários, cofres, cômodas tipo rainha. 7. PRR. Raiz quadrada de φ, φ, 1. 2 pontos. Base e teto. Retângulos φ e paredes laterais. 2 pares de retângulos φ ao quadrado. Φ a raiz quadrada. Então, base e teto, retângulos φ, paredes laterais, 2 pares de retângulo φ a raiz quadrada. Corresponde à ideia de Palladio, segundo a qual a altura ideal de uma sala é a média proporcional entre as outras duas dimensões. 8. PRR, raiz quadrada de 5 dividido por 2, 2,1. 2 pontos. Base, quadrado duplo, e como longitude, o dobro da largura. Altura, a metade da diagonal do quadrado duplo de base. Forma da câmara do rei da grande pirâmide de Quéops. E aí aqui, de todos esses exemplos, as características aqui dos 8 PRR escolhidos, tem aqui o modelo visual, né, dessas figuras que estão da figura 32 até a figura 39, que nós vamos disponibilizar aí no visual, no vídeo. Essa apresentação dos 8 poliedros regulares de base retangular mostra a presença recorrente, em primeiro lugar, de φ e depois de raiz quadrada de 5, por meio do quadrado duplo. Nesses privilegiados elementos de proporção do espaço, que encontraremos não apenas nos solenes exemplos citados, como também nos objetos mais simples da nossa vida cotidiana. Eles preenchem insuspeitamente o nosso espaço. Talvez essa enumeração e o exercício de sua construção que recomendamos ajudem a identificá-lo e a compreender melhor a estrutura do nosso ambiente. 11. Arquitetura e música. 11 do capítulo 4, né? Além das correlações harmônicas que estamos examinando, os arquitetos gregos provavelmente introduziram em suas obras correlações musicais. Não se tratava apenas de reflexos analógicos de suas teorias musicais, mas de proporções e ritmos que reproduzissem rigorosamente os elementos matemáticos de tais teorias. Dica, de novo. Ao contrário das teorias musicais de hoje, seus elementos matemáticos eram longitudes de cordas vibrantes e não frequenciais. Sendo assim, coincidem com nossa visão arquitetônico-musical da morfologia humana, onde se correlacionam tônus e longitude muscular relativa, e, portanto, segundo vimos, tônus e forma. E aqui na figura 40, né, tem aqui a imagem de um tetracorde com todas as devidas divisões de acordo com as colocações observâncias feitas ali. Também vamos disponibilizar a figura. Então, ele coloca aqui do lado da figura de um tetraacorde
4 sobre 2 é igual a 2 dividido por 1, que é igual a oitava. 4 sobre 3 é igual a quarta. 3 sobre 2 é igual a quinta. Entende bem isso aqui quem estuda lá, né, os acordes lá e as escalas musicais. Os tempos, né? Georgíades pensa que, ao menos nos 12 principais templos gregos, as longitudes de seus elementos principais foram fixadas em unidades diatônicas, pois aqueles templos apresentam composições harmônicas rigorosas que incluem todos os intervalos e acordes da gama diatônica. O templo, portanto, além de imagem do universo, seria uma sinfonia musical em mármore. O Puo, escreve P-U-A-U-X, sinfonia musical em mármore. Com efeito, o diâmetro das colunas dos ângulos do Partenon tem 1,916 metros, o que corresponderia a 576 unidades diatônicas. O intervalo normal entre as colunas é de 4,313 metros, que equivale a 1,296. Abre parênteses, 12 por 108, fecha parênteses. Unidades diatônicas, Georgíades. Ora, 576 é igual a 8 vezes 72. E 72 graus é o ângulo do centro do pentágono. Também 108 graus é o ângulo do vértice do pentágono. Por outro lado, Pitágoras considerou a gama diatônica como derivada de uma sucessão de quintas. Reaparece assim a simetria pentagonal e os temas afins, como Φ. Para corroborar essa ideia da correlação entre forma e música, regida pela simetria pentagonal, e o tema Φ estão os instrumentos de corda dos grandes fabricantes italianos, como Stradivarius, Madini, Amati e Guarneri, que aplicavam conscientemente a geometria do pentagrama e Φ no traçado de seus violinos. Chica. GHY, cara. 12. Planejamento e plano. Para realçar a beleza própria da arte, é preciso, em primeiro lugar, estabelecer um plano rigoroso. É preciso geometrizar, como o Deus de Platão faz com o ser humano e a natureza. Depois, os desvios próprios à execução da obra tornam manifesta a presença do ser humano, do homem, e quando leves dão um encanto particular à obra. Algo análogo pode-se dizer do planejamento. Quando responde a um plano rigoroso, artístico, geométrico, a presença dos conflitos sociais que condicionam a sua execução encontra maiores dificuldades para alterar em profundidade a estrutura do plano. Sempre sobrevive algo essencial na execução de um plano bem concebido. Assim, o plano Cerdá para a cidade de Barcelona, apesar das graves adulterações que foi sofrendo ao longo do tempo, mantém uma força e uma funcionalidade capazes de caracterizar com uma personalidade inconfundível toda a cidade. E o que dizer do plano Haussmann para a cidade de Paris? Esse tipo de planejamento implica o exame de uma grande diversidade de variáveis, evitando o reducionismo socioeconômico. O traçado geométrico deve correlacionar todas as variáveis, procurando harmonizar os seres humanos e a natureza no ambiente planejado. Mas o elemento diretor será a própria geometria, aquela sábia geometria que desenhou o ser humano e a natureza, encontrada no ser humano, no homem, na mulher e no ambiente natural, guardada na memória dos seres humanos pela arte. Só ela, guiando o espírito do planejador, criará o ambiente que corresponde à natureza harmônica do ser humano e do mundo.
encontrada no ser humano e no ambiente natural, guardada na memória dos seres humanos pela arte, só ela, guiando o espírito do planejador, criará o ambiente que corresponde à natureza harmônica do ser humano e do mundo. Até aqui, página 74. Agora a gente entra no capítulo 5, a natureza humanizada. A natureza humanizada. 1. Centro e círculo. Aqui nós estamos no capítulo 5, a natureza humanizada. O capítulo 1, centro e círculo. Traçamos uma circunferência com um compasso. Na figura resultante, não aparece o centro, porém foi o centro o que nos permitiu traçar a circunferência. Sem ele, esta não pode existir. Entretanto, o centro existe independentemente da circunferência. Tal é a natureza da relação entre ambos. Assim, o ponto no centro do círculo é a representação mais simples da ideia do centro e, por analogia, da ideia de princípio. Segundo Guénon, o centro é a origem, o ponto de partida de todas as coisas. Ele é o ponto principal, sem forma e sem dimensões, indivisível e, portanto, abre aspas, a única imagem possível da unidade primordial. Fecha aspas. Nota 8, René Guénon. Symboles fondamentaux de la science sacrée, de Gallimard de Paris, 1962, página 84, a citação que ele pôs aqui. O ponto principal, então, é a única imagem possível da unidade primordial. Recomendo a leitura desse livro aqui, da nota 8. A irradiação do centro preenche um espaço que, se não fosse por ele, nada seria. A irradiação do centro preenche um espaço que, se não fosse por ela, seria nada. Esse espaço é o mundo. Porém, a mesma ideia de centro e mundo pode se transpor analogicamente a qualquer centro e a seu espaço correspondente. Qualquer espaço, pois, é irradiação de um centro, sem que necessariamente este seja manifesto. Por outro lado, o centro remete também à ideia de meio, de lugar equidistante, de ponto onde se neutralizam as tendências contrárias, onde os pontos extremos se equilibram. Portanto, nesse sentido, centro equivale a equilíbrio e também a harmonia. Então, o equilíbrio é o reflexo na ordem da manifestação, da imutabilidade absoluta do princípio. Guénon. Por isso, o centro no qual o equilíbrio se realiza é imutável. Ele é o motor imóvel de Aristóteles. 2. Centro e realidade arquetípica. Do mesmo modo que a circunferência existe por seu centro, tudo o que existe é real pelo princípio, que, por assim dizer, reside no centro. Aquela irradiação do centro que preenche o espaço pode figurar-se por meio de uma roda. A roda gira, mas seu centro permanece imutável. Do mesmo modo, aquilo que existe, tudo que é manifestado muda e passa. O centro, porém, permanece. Por isso, ele é também a imagem daquilo que é real. O centro é ainda o lugar dos arquétipos, portanto, é centro dos tempos, origem, tempo primordial. Por isso, para o ser humano, para o homem arcaico, a realidade consistia na imitação dos arquétipos e de suas gestas, especialmente a imitação do ato primeiro, fundacional, Elíade. Mas ainda hoje, talvez sempre, grande parte de nossa realidade vem sustentada pela força dos arquétipos. Assim, a ocupação de um território, a delimitação de um espaço concreto, a construção de um edifício mantém até hoje aspectos rituais mais ou menos formalizados que evocam os tradicionais ritos de imitação simbólica do ato da criação. São esses ritos, mais ou menos caracterizados,
os que transformam o caos em cosmos, o nada em realidade. Esses ritos conferem uma forma ao espaço do ser humano. Próximo a nós está o gesto da fundação de Brasília em obra e palavra de Lúcio Costa, o traçado de uma cruz. São os ritos mais ou menos caracterizados, os que transformam o caos em cosmos, o nada em realidade. Esses ritos conferem uma forma ao espaço do homem. Próximo a nós está o gesto da fundação de Brasília em obra e palavras de Lúcio Costa, o traçado de uma cruz, que ele vai explicar agora. 3. A cruz e a formação de cidades. O modo mais simples de representar a criação do espaço por irradiação do centro é o traçado de 4 braços saindo do centro e se dirigindo ao círculo, de modo a dividir este em 4 partes iguais, que ele põe aqui na figura 41, que seria basicamente uma cruz inscrita no círculo. Obtemos assim a figura da cruz, símbolo primordial presente em todas as tradições, épocas e latitudes. Ela é a imagem da própria realidade, união do princípio com o manifestado, ou, por analogia, do centro com o espaço definido a partir dele. E aí daqui tem um monte de analogias, se estudarem os outros livros aí, falando da união. São formas diferentes de observar a mesma questão, união da alma e do espírito, da matéria e da não matéria, do céu e da terra e adequações dessa natureza, né? Buscando a unidade do centro. Por isso, essa figura, símbolo, imagem da cruz, confere realidade ao lugar onde é traçada. E é bem interessante entender isso, porque normalmente a cruz é associada somente ao cristianismo, às questões do Cristo. Mas isso é muito mais antigo, como a gente vai vendo aqui, do que a referência simbológica do cristianismo, né, e da cultura judaico-cristã, da cruz como um símbolo de referência, né, de alguma coisa. E aqui nesse caso você vê a profundidade que essa imagem tem, para além do rito, né, olhando em termos matemáticos. E aí, como é que ela trabalha ali dentro dessa questão arquetípica, que seria a simbologia e a significação em cima do símbolo. Mas para entender corretamente o seu significado, é preciso observar que os braços da cruz admitem 2 sentidos. Do centro à circunferência, isto é, da unidade simbolizada pelo ponto, a multiplicidade da existência simbolizada pelo círculo, e das formas perecíveis, a unidade do princípio. Por isso, a cruz não somente define uma forma, como indica o caráter mortal desta e sua essência transcendente. A cruz não simboliza apenas uma realidade formal, mas sim a ideia mesma da realidade, constituída por este trânsito do imanifestado ao manifestado e o retorno deste àquele. O aspecto formal da própria cruz admite múltiplas variações, todavia sempre mantém o mesmo valor simbólico. Por exemplo, Brasília, apesar de dobrar seu cruzeiro, abre aspas, nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Fecha aspas, uma citação de L. Costa, nota 9, relatório do Plano de Brasília. Foi retirado do relatório do Plano de Brasília, escrito de L. Costa. Assim, também, as cidades romanas eram constituídas por 2 eixos retilíneos em ângulo reto. O principal, orientado de este a oeste, leste a oeste, o documanus, e o transversal, orientado de norte a sul, o cardo. Então tem documanus, leste a oeste, cardo, transversal, orientado de norte a sul. No ponto de intersecção, construía-se o foro, verdadeiro centro da cidade. Este ponto frequentemente, mas não sempre, dividia o decumano segundo o número de ouro φ. O centro do homem é a proporção áurea. O centro motor do ser humano é denominado na tradição japonesa de Hara, H-A-R-A, e na chinesa de Tantien.
a experiência do centro, a capacidade de se fazer presente nele, de se movimentar a partir dele, de viver em relação com ele, transforma a existência dos seres humanos, transforma a existência dos homens. Por isso tem sido objeto das práticas ginásticas e meditativas de todas as tradições. Essa experiência permite aprender o que seja aquele tornar-se real de que falamos anteriormente, ao nos referirmos à presença central do princípio imutável, irradiando a existência. Usando outra linguagem, poderíamos falar da presença do ser, e ainda que nossa presença em nosso centro transforma o existir em ser. O centro motor do ser humano, do homem, da mulher, como acontece com o centro da circunferência, não possui uma forma visível, não se encarna em nenhum nervo, num órgão, num músculo, nem plexo, mas ele está aí. E é possível delimitar sua localização aproximada, situando-se uns 3 ou 4 dedos embaixo do umbigo, no interior do ventre. Quem já leu os outros títulos é o chakra umbilical, que é onde se recomenda normalmente que continuamente se faça alguma prática para manter o círculo de fluxo girando no sentido crescente, ascendente, né? É onde você tira contrariedades, parasitismos, etc., dentro do que é orientado para manter equilíbrio nessas culturas. O centro motor do ser humano, homem e mulher, como acontece com o centro da circunferência, não possui uma forma visível, não se encarna em nenhum nervo, nem órgão, nem músculo, nem plexo, mas ele está aí e é possível delimitar a sua localização aproximada, situando-se uns 3 ou 4 dedos embaixo do umbigo, no interior do ventre. É lá que os japoneses enfiam sua espada no ritual suicida. Pois bem, essa localização do centro do ser humano, homem e mulher, é muito próxima ao lugar do umbigo. E recordemos que o umbigo separava a altura total em 2 segmentos que estavam muito aproximadamente na proporção áurea φ. Desse modo, observamos que no ser humano as ideias de centro, proporção harmônica e equilíbrio estão intimamente relacionadas por sua morfologia. 5. Eixos e árvores. A mesma ideia do princípio que se manifesta, que representam em 2 dimensões pelo centro e a circunferência, pode ser representada em 3 dimensões pela esfera que gira em torno de um eixo fixo. 5. Eixos e árvores. A mesma ideia do princípio que se manifesta, que representamos em 2 dimensões pelo centro e a circunferência, pode ser representada em 3 dimensões pela esfera que gira em torno de um eixo fixo. Então, a ideia de eixo é idêntica à ideia de centro, o genon. O homem é um ser axial. Ser humano, mulher, é um ser axial. Nele, o eixo mais importante é o eixo vertebral, que todas as tradições ginásticas e meditativas apresentam associados ao centro. Assim, o ser humano também é a encarnação simbólica e analógica do princípio. Portanto, o ser humano é microcosmos. O homem e a mulher. O ser humano é microcosmos. No entanto, nada representa melhor e mais extensamente aquela ideia de eixo, forma simbólica do trajeto da unidade. Forma simbólica do trajeto da unidade se manifestando na multiplicidade e de retorno desta unidade primordial, do que a árvore. As raízes da árvore representam o princípio, os ramos, o desdobramento da manifestação, o tronco, o trajeto de um ao outro. A árvore é o símbolo macrocósmico, mas também é símbolo microcósmico, não apenas a árvore homem invertida de Platão, cujas raízes tendem para o céu e os ramos para a terra, mas também a árvore de Sefirot, da Cabala judaica, que se corresponde com o esquema corporal,
3 eixos verticais, coluna, 2 membros superiores, sobre os quais apoiam os 3 triângulos. O triângulo superior corresponde à cabeça. O triângulo superior corresponde à cabeça, o primeiro triângulo invertido, ao complexo cardiopulmonar. O segundo triângulo invertido ao plexo urogenital, baixo ventre, pubis, Sousenelli. E aqui tem aqui um esquema visual, né, da citação de tudo que ele está colocando, nós vamos por aí. Figura 42, que é um visual da árvore de Sefirotes. Há árvores simbólicas que transportam todas as correspondências entre microcosmos e macrocosmos, mas também árvores concretas, intermediando a relação entre os homens, mulheres, seres humanos e o mundo, tornando possível um ritmo respiratório harmônico entre o ser humano e o mundo. Essas árvores constituem o jardim que torna possível o nascimento do ser humano. Seis, o jardim e o nascimento do ser humano, do homem e da mulher. O reino vegetal nasceu das águas que cobriam a totalidade do globo. Quando as águas foram se retirando das terras, as plantas adaptaram-se ao ar e começaram a estabelecer-se numas terras cobertas de atmosfera úmida. Pouco a pouco, a água, além de elemento de vida das plantas, passou a ser fator constitutivo e formal da paisagem. A paisagem aquática e de plantas primárias não permitiam a existência humana. A natureza estava sozinha, até que as águas abandonaram as planícies e as árvores confinadas nas regiões altas começaram a descer para ir conformando uma paisagem onde se estabeleceram já acordes naturais, como aquele constituído pelo reflexo das árvores nas águas cristalinas. Começava a criar-se a paisagem para o homem, mulher, ser humano. E, de fato, as versões míticas da criação do homem são variadas, mas todas coincidem no conceito. O ser humano nasce no jardim. Rubió e Tuduri. Ele coloca entre aspas aqui, citação. Rubió e Y, né? Rubió, espaço Y, espaço Tuduri. Com efeito, o homem só pode existir quando a natureza vegetal se faz propícia, se humaniza. Isso deve ter acontecido no final da era terciária. O ser humano de então era vegetariano, comia os abundantes frutos das árvores e vivia num clima suave. Convivia com os animais, pois não os caçava, numa vegetação generosa. Era o paraíso, palavra que na Ásia Ocidental e na Pérsia, região onde nossa tradição situa o paraíso, equivale a jardim. 7. O paraíso perdido. No fim da era terciária, produz-se a primeira glaciação. O clima ártico desce pela Europa e pela Ásia. As árvores morrem e os frutos desaparecem. O homem se vê abandonado e faminto no meio da estepe gelada. Os animais desaparecem ou se transformam, e neste caso lutam entre eles e com o ser humano e com o homem pela existência. Também o homem agonizante resolve se transformar. Agora é capaz de combater a seus semelhantes para subsistir. Adão é expulso do paraíso. Começa a nostalgia do jardim perdido. Começa também a existir o homem sem espaço. A emoção do paraíso perdido e a ânsia de reencontrá-lo são elementos constitutivos do ser humano que conhecemos. Um ser humano sem espaço, sem centro, irreal, consumido pela angústia do tempo que passa. Esse homem, desde o início, associou a ideia de salvação à ideia de paraíso, de jardim. Por isso esse homem tem sido um jardineiro. Somente os povos primitivos de climas fáceis
e vegetações esplêndidas têm ignorado a jardinagem. Em tais condições, não há lugar para a emoção do jardim. Essa emoção vem historicamente relacionada às zonas onde o jardim é possível, porém difícil de criar. 8. O espaço cercado. Paridaesa, a palavra persa que significa paraíso e também jardim, significa ainda espaço cercado. A natureza oferece mostras de delimitação espontânea de espaços jardins, tais como as clareiras no meio das florestas selvagens ou os oásis no meio dos desertos. De fato, a ideia de delimitação é essencial à ideia de jardim. Aqueles espaços naturalmente delimitados aparecem sempre aos olhos dos seres humanos como uma forma, no meio do informal ou caótico. Por isso, os jardins naturais espontâneos foram lugares que adquiriram logo a dimensão do sagrado. A mesma necessidade daquilo que é sagrado deve ter impulsionado a criação humana de jardins desde a antiguidade. A necessidade de se distinguir formalmente, de se diferenciar do caos e, portanto, de ser real, era satisfeita pelo ser humano graças ao jardim. A satisfação dessas necessidades ontológicas permitia também a satisfação de necessidades de pura sobrevivência material, tal como a de proteção. Contudo, diferente da agricultura, que promove a fecundidade na ordem material, a jardinagem é fecunda na ordem espiritual e desta provém-lhe o sentido. Assim, esse espaço cerrado, esse hortus conclusus dos latinos, remete à ideia de centro e de espaço definido, delimitado, formalizado por sua irradiação. O espaço cercado é condição de realidade do ser humano. Só nele ou por ele, o ser humano, o homem, a mulher é real, isto é, diferenciado do amorfo, do caos. Esse espaço é realidade. Além de seus limites, é o nada. Encontraremos a mesma ideia prescindir a fundação da cidade, que também é por essência delimitada. Mas delimitar um espaço implica geometrizar. 9. A geometria e o jardim. A geometria natural se dá desde o primeiro momento da criação. Platão, e não é o primeiro, vê a Deus como geômetra, mas o homem geométrico parece ser um fruto do Neolítico. Testemunhas arqueológicas, o Cromlechs e seus menhirs, por exemplo, ele faz citação, Cromlechs escreve C-H-O-M-L-E-C-H-S, e seus menhirs, M-E-N-H-I-R-E-S, por exemplo, mostram que desde o começo surge o traçado circular. Também as cruzes aparecem no início e elas geraram espaços retangulares. Às vezes, os braços dessas cruzes serão os rios, como o Tigre e o Eufrates, do paraíso da tradição. Então, só para trazer um adendo aqui para a nossa leitura, ele citou aqui os Cromlechs e os menhirs. O Cromelech ou Cromelech é o conjunto de diversos menhires dispostos normalmente em um ou vários círculos ou elipses, mas também em retângulos, em semicírculos ou ainda estruturas mais complexas como o Cromelech dos Almendres, construído entre 330 e 1800 a.C. Aqui tem uma imagem desse Cromelech, ele é basicamente o que é mais conhecido, aquele círculo de Sonier, sabe, com aquelas pedras dispostas assim num elemento circular, né, formando um elemento circular. Esses são os Cromeleches. Então ele fala que os Cromeleches e seus menhirs, que no caso são os megalitos usados ali, né? Megalitos, nome sofisticado para estruturas de pedra movidas e colocadas de pé pelo ser humano.
Aí aqui, numa referência que eu estou vendo rapidamente aqui, abre aspas, eles costumam ser encontrados em conjuntos, em fileiras ou em círculos, há menhieres em quase todo o mundo, erguidos por diferentes culturas em períodos diferentes, desde a pré-história até o século XIX. E aqui com algumas fotos, vão desde algumas estruturas, tem aqui dos celtas, estruturas na África, aquelas imagens lá na Ilha de Páscoa, né, que tem aquelas cabeças, aquelas formas, e que são muito maiores, né, que ali basicamente aquilo ali é um corpo inteiro que estaria enterrado. Então aquele pedaço que a gente vê, um pedaço de tronco, uma cabeça, é uma parte da proporção do que seria o tamanho real. Né, aquelas estruturas que lembram das histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, né? Tem várias aqui, de diferentes maneiras. É bem interessante estudar essa parte arqueológica dessas estruturas. Então, esses mostram que desde o começo surge o traçado circular. Foi a citação de adendo que ele pôs, como um testemunho arqueológico do desenvolvimento humano. Também as cruzes aparecem no início e elas geraram espaços retangulares. Às vezes os braços dessas cruzes serão os rios, como o Tigre e Eufrates do paraíso da tradição, de uma tradição específica. O modo mais simples de fazer um jardim consiste em cercar alguma parte especialmente apreciada da paisagem. Assim foram criados muitos jardins da Ásia Ocidental e da Índia. Natureza cercada pela mão do ser humano geométrico. Mas a geometria do jardim está muito associada à água. Cedo, constroem-se redes ortogonais de canais retilíneos que definem espaços ocupados pela vegetação. Então podem surgir os jardins de árvores frutíferas, molhadas em seu pé pela água dos canais. Entre as árvores crescem as plantas e as flores. No perímetro do jardim estão no começo as grandes árvores das florestas do lugar. Mais tarde, como nos jardins da Babilônia, as árvores são de todas as classes. Mas o jardim também são aromas, memória olfativa da essência, que simboliza e manifesta sons e silêncios. Ai, que belo isso e que profundo. Mas o jardim bem sintetiza muita coisa aqui. O jardim também são aromas, memória olfativa da essência, que simboliza e manifesta sons e silêncios. Quando não é definido pela interseção de dois rios, o centro do jardim poderá ser simbolizado por uma fonte, uma árvore, uma coluna, um monumento ou uma colina. Quando a habitação construída aparece na paisagem, ela tenderá a ser polo do jardim. É na Babilônia, no jardim de Nabucodonosor, que se introduz a terceira dimensão na geometria do jardim. Naquela maravilhosa floresta de 20 andares, a geometria não vencia a natureza. Ambas tinham um milagre de equilíbrio. De fato, a proporção entre geometria e natureza caracteriza a evolução de toda a arte dos jardins. A lei de equilíbrio e dosificação que preside esta arte exige que não se dissocie o traço da linha geométrica da vida vegetal que nela palpita. Nenhuma geometria excessiva, nenhum naturalismo exagerado. Então, é possível obter a claridade da natureza, objetivo da arte do jardim. Aí aqui entre parênteses ele põe Rubió e Tuduri. 10. O ser humano no centro do jardim. E aqui fazer o adendo da imagem da árvore lá, né? Que a gente fez a interconexão de várias culturas da referência da árvore. O ser humano no centro do jardim. O tratamento do espaço natural não permite a abstração do aspecto natural ao ser humano, tão frequentemente no pensamento e na atividade moderna. É impossível reduzir a natureza à cultura, a menos que se trate de uma cultura destrutora da natureza e que pura e simplesmente a destrua. Em qualquer outra circunstância, a natureza sobrevive ao tratamento cultural do espaço.
O ser humano, confrontado a essa atividade, se reconhece a ele mesmo como natureza e já denunciamos neste trabalho a resistência a tal reconhecimento de toda uma tendência do urbanismo atual e as consequências práticas dessa resistência a integrar na concepção do ser humano sua dimensão natural. Ora, o reconhecimento da dimensão natural do ser humano implica o reconhecimento da transcendência da nossa natureza. Não somos puras produções dos homens. As nossas obras não são puramente nossas. Surpreendentemente, essa evidência é de difícil aceitação por muitos pensadores e criadores atuais. Daqui provém uma depreciação do espaço natural e de seu tratamento, em sintonia com a ideologia gerada por um modo de produzir que desvaloriza a natureza. Em contraposição a essa tendência, apresentamos o jardim como elemento constitutivo de nossa natureza humana. Com efeito, denominamos jardim ou seus sinônimos como parque, aquela forma de tratamento do espaço natural que tem por objetivo a realização da pessoa, a realização do homem, a realização da mulher, a realização do ser humano. Recordemos, todavia, que centro, eixo e limite são elementos constitutivos da morfologia humana e a capacidade de presença neles é fator decisivo do processo de restauração daquela morfologia e da atualização de ser em nós, isto é, da nossa realização, de nosso tornar-se real. Recordemos, todavia, que centro, eixo e limite são elementos constitutivos da morfologia humana e a capacidade de presença neles é fator decisivo no processo de restauração daquela morfologia e da atualização de ser em nós, isto é, da nossa realização, de nosso tornar-se real. Entretanto, como temos observado nestas páginas, centro, eixo e limite são precisamente os elementos essenciais do jardim. Centro, eixo e limite. A arte dos jardineiros consiste em compor harmonicamente o espaço natural. Para isso, usa dados da natureza capazes de expressar simbolicamente a presença daqueles elementos essenciais. Utiliza também a geometria para ordenar as formas naturais, de modo que, ressoando na morfologia humana, transmitam o sentimento de claridade, de forma e também de companhia do resto do cosmos, enfim, o sentimento de realidade. Quando o jardineiro compõe desse modo, faz um trabalho semelhante ao do homem, da mulher, do ser humano, que cuida de conhecer seu limite físico, fazendo-se presente nele, em sua própria pele, como permite o exercício da eutonia de Gerda Alexander. Semelhante também ao da pessoa que alonga, restaura, se faz presente na cadeia muscular posterior, da qual depende a definição do eixo fundamental do corpo humano. Mediante, por exemplo, a prática das posturas desenhadas por F. Mézières, semelhante, enfim, ao homem, mulher, ser humano centrado pelo cultivo do Tai Chi Chuan. E aqui ele põe as figuras de referência, figura 43 e figura 44. Na figura 43 tem aqui um bonequinho, né, desenhado como se fossem os bonequinhos de positivo, de palitinho, se posicionando aqui na postura do arqueiro, no Tai Chi Chuan. E na figura 44, o esquema da árvore de 3 ramos e 3 raízes,
que é basicamente um semicírculo virado para cima, um semicírculo virado para baixo e um eixo que une ambos, né? Fica parecendo que tem um garfinho para cima, um garfinho tipo é uma linha, e em cima tem um garfinho de 3 pontas, e embaixo tem outro garfinho de 3 pontas. É o esquema da árvore de 3 ramos e 3 raízes. O jardim é a metáfora, o símbolo de eleição do ser humano, símbolo de salvação. O ser humano que cuida de sua morfologia, cuida de seu jardim e vive na eternidade possível do paraíso terrestre. São marcantes as imagens de grupos de chineses praticando Tai Chi Chuan nas praças ajardinadas de Pequim ou de Xangai, cuidando do centro morfológico no centro do espaço natural. Tão marcantes como aquelas esperançosas são as práticas da mesma ginástica tradicional nos jardins da Praça Nossa Senhora da Paz, no centro, no coração de Ipanema. Tais intervenções também são urbanismo. O planejamento não pode ignorá-las, deve inseri-las e abraçá-las. O espaço e a realidade, agora entramos no capítulo 6. O espaço e a realidade. 1. A geometria como realidade, como símbolo. Estamos chegando ao fim deste trabalho e provavelmente o leitor espera uma resolução, talvez uma transposição prática das ideias que foram aparecendo no transcurso destas páginas. Algumas observações se fazem necessárias para o entendimento da solução elegida. Ao longo deste estudo, fomos encontrando a ideia geométrica atrás de todas as formas extraordinárias. Foi assim com a morfologia humana e até com as formas posturais que permitem sua restauração. Também achamos a ideia geométrica nas formas da natureza, assim como nas formas geradas pelos homens, mulheres, seres humanos em sua intervenção no espaço natural e muito particularmente no jardim. Finalmente, percebemos a essência geométrica de toda obra, digna da consideração da arte e, portanto, a necessidade do plano harmônico no traçado do ambiente construído. É como se a criação inteira emanasse da geometria, o que levou os sábios a conceberem Deus como um geômetra. Ao mesmo tempo, vimos que a geometria gostava de mostrar sua presença, privilegiando alguns de seus temas e conceitos. Estes, com efeito, aparecem de modo recorrente tanto no desenvolvimento estrutural de cada forma examinada, como em sua quase totalidade, e ainda na estrutura do seu conjunto, o qual denominamos de mundo ou de cosmos. Desse modo, a geometria nos revela a unidade do todo e, nesse sentido, ela é símbolo. E aí, de toda essa descrição que ele deu anteriormente, acho que uma imagem de um fractal, né, muito bem elaborada, reflete bem essa descrição por meio de palavras. Simultaneamente, do símbolo, né? Simultaneamente, ela é sustentação da realidade. Dela emanam as formas que percebemos e, concretamente, as formas estudadas neste trabalho. Queremos dizer que, mesmo quando as formas com que se reveste a realidade encobrem sua sustentação geométrica, ela está lá, não lhe sendo essencial a aparência. Assim, por exemplo, sempre um eixo vertical sustenta a coluna vertebral dos seres humanos, não só quando apresenta as sinuosidades e relevos naturais, mas também quando as deformações lhe tiram qualquer referência vertical concreta, como no caso de sérias escolioses não compensadas, isto é, quando o início e o fim do eixo vertebral não estão alinhados. Aqui ele põe também duas figuras esquemáticas, figura 45 e figura 46. Na figura 45, um esquema de escoliose compensada, ele põe aqui o desenho da coluna, né, em volta, com referência na volta no eixo reto, que vai dar na cabeça. E na figura 46,
esse esquema de linha sinuosa, né, já para fora desse eixo reto, e essa linha sinuosa que vai dar na cabeça seria esquema de escoliose não compensada, e no outro esquema de escoliose compensada. Voltamos a reencontrar, como no caso do centro do círculo, o caráter não essencial da representação geométrica enquanto representação. A geometria transcende suas representações. Ela é uma força viva, geradora das formas percebidas, recriadas pelo ser humano. 2. Sobre os conceitos de ambiente construído e de espaço natural. Até aqui temos raciocinado a partir dos conceitos estabelecidos do espaço natural e de ambiente construído. No entanto, algumas precisões se fazem necessárias. Como vimos no primeiro capítulo, o elemento constituinte do ambiente construído é, em primeiro lugar, a natureza transformada pela ação do ser humano. Ora, a intervenção no espaço natural, que temos denominado jardinagem, implica uma modificação desse espaço. Contudo, essa modificação é apenas uma ordenação, uma eleição e uma hierarquização de elementos naturais. Mesmo quando o espaço natural é profundamente modificado pela ação do homem, mulher, ser humano, fazendo desaparecer os elementos iniciais e colocando outros em seu lugar, essa modificação deve distinguir-se conceitualmente da transformação da natureza inerente à construção do ambiente. Frequentemente, o jardim incorpora elementos do ambiente construído e, nessa medida, participa de sua natureza. Com similar frequência, o jardim se incorpora a espaços caracterizados como ambiente construído, casas ou cidades, diluindo-se a natureza espacial de sua diferenciação, sendo, por outro lado, o ambiente construído resultado da ação ordenadora, da capacidade de eleição e de hierarquização dos seres humanos, participa da potência da arte. Entretanto, a intervenção no espaço natural é caracterizada de modo semelhante e por isso pode-se falar também numa arte dos jardins. Ambos ainda, ambiente construído e jardim, na medida em que são espaços humanizados, isto é, definidos pela intervenção dos homens, mulheres, seres humanos e destinados aos homens, mulheres, seres humanos, participam da natureza destes, incluída aqui sua morfologia. Então, uma grande descrição com aprofundamento até aqui, né, de como é que essa interferência no espaço da natureza vai interferir na sua morfologia e ser co-interferida e assim sucessivamente, né, com várias observâncias aqui. Essas identidades e semelhanças permitem precisar a natureza conceitual da diferença entre espaço natural modificado ou jardim e ambiente construído. Com efeito, a ação humana que constrói o ambiente incorpora trabalho na própria natureza de cada elemento deste ambiente, isto é, o trabalho transforma a qualidade da natureza, de modo que o elemento resultante é já um valor de troca. Que é bem interessante, né? Ele fala que essas identidades, semelhanças, permitem precisar a natureza conceitual da diferença entre espaço natural modificado ou jardim e ambiente construído. E observando tudo que ele falou até agora, então tem essa questão do centro, ele vem trazendo aqui, ele citou a questão dos arquétipos, de observar como é que vai se interferindo essa coisa do que é eu no meu centro e aquela necessidade que ele falou da presença, do indivíduo em si próprio, tomada sua própria presença, expandindo sua presença, e dessas identidades que elas vão vindo do desenvolvimento do coletivo, que elas são esses fragmentos, né, ou resíduos, ecos, vamos dizer assim, né,
de padrões de elaboração construídos ao longo do desenvolvimento humano, né? Que através das simbologias, do símbolo, desses padrões arquetípicos, vão mantendo, destruindo, recriando, transformando padrões ou impelindo a padrões pretéritos, né? E como é que isso vai se interferindo? Que, óbvio, na recriação de alguma coisa implica em criatividade, que implica em uma abertura maior, sem limitação e sem pré-estereótipos, vamos dizer assim, né, para essa cocriação. Então implica uma liberdade maior que vai estar dentro desse olhar, acredito eu, dessa presença em si, dessa busca desse centro no seu eixo próprio, né? Que ele vai descrevendo aqui em várias instâncias, no micro e no macrocosmos. Com efeito, gente, esse livro ele é um livro pequenininho, mas sabe, um livro assim de uma riqueza de informação que você lê várias vezes e você vai absorvendo mais informação e muito mais coisa, e lógico, implica em também fazer uma pesquisazinha assim adjacente, né? Pode agregar muito valor com as citações na obra, que eu sempre falo aí e recomendo que se faça, principalmente quando a citação de referência ela é repetida muitas vezes, né? Que se dê uma pausa aí, busque um pouco sobre essa referência que ele está citando ali para entender um pouco mais de profundidade o que aqui ele sintetizou de uma forma bastante inteligente. Continuando aqui. Com efeito, a ação humana que constrói o ambiente incorpora trabalho na própria natureza de cada elemento desse ambiente, isto é, o trabalho transforma a qualidade da natureza, de modo que o elemento resultante é já um valor de troca. O mesmo não acontece com os elementos do jardim, o qual, mesmo que possa incorporar elementos do ambiente construído, não se caracteriza pela presença destes. A intervenção humana no espaço natural, geradora do jardim, não transforma a natureza de seus elementos. O trabalho de jardinagem não se mistura com o elemento natural e, portanto, este não é de modo algum fruto do trabalho humano. Ele põe entre aspas aqui, fruto do trabalho humano. Assim, o jardim não leva incorporado em sua essência o valor de troca. Por isso, o ambiente construído tende a ter uma vocação privada e o jardim uma vocação pública. A valorização mercantil dos jardins privados provém de caráter social do trabalho humano, mas não do trabalho concreto que fez do espaço natural um jardim. O planejamento democrático do espaço deveria incorporar essas reflexões, sem dúvida. O resultado será o acento no desenvolvimento e cuidado dos jardins. Capítulo extraordinário. 3. O espaço recriado. Acabamos de ver, desde o ponto de vista do tratamento de um espaço, da potencialidade artística desse tratamento e de sua configuração formal. Se diluem as diferenciações entre a construção do ambiente e a intervenção nos elementos naturais desse espaço. O conceito que melhor define a nossa visão do tratamento de um espaço é o de espaço recriado e abrange tanto o ambiente construído como o espaço natural modificado pela atividade humana. Já citamos ao longo deste trabalho o gesto da fundação de Brasília, segundo palavras do próprio arquiteto da cidade. Aquele gesto traduz a permanência dos rituais construtivos até nossos dias, mesmo tendo uma considerável ignorância sobre o seu significado. Assim, continuam a consagrar-se territórios e fundações em cujas consagrações, segundo o ritual cristão, não faltam o sinal da cruz e o espargimento da água. O significado desses ritos construtivos
não é outro senão converter o lugar ou edifício em um espaço humanizado, isto é, um espaço formalmente diferenciado do amorfo e do caótico. A presença da água nesses rituais representa a imersão no amorfo e indiferenciado, que precede a diferenciação formal. O sinal da cruz representa as direções da forma. A cruz inclui, evidentemente, o centro, do qual irradiam os 4 braços, as 4 direções do espaço, definindo este. Portanto, em cada ritual de construção se recria o espaço, isto é, se repete analogicamente o ato da criação. Estes conceitos estão na base de qualquer intervenção no espaço, desde tempos imemoráveis. Assim, toda ocupação de território, toda construção, toda fundação de cidades evoca aquele ato primordial, o repete ou, mais exatamente, o atualiza. Portanto, essas intervenções são recriações. Consequentemente, elas transformam um lugar onde se produzem em um centro, mas qualquer centro remete ao centro, portanto, ao centro do mundo, que também é centro dos tempos. Assim, o rito construtivo situa a intervenção no tempo mítico, ahistórico, e desse modo garante simbolicamente a durabilidade da obra. Esses ritos construtivos equivalem no espaço às comemorações cíclicas do tempo. Cada amanhecer representa o nascimento do tempo. A repetição anual das estações equivale ao nascimento de certos fenômenos e à morte de outros. Assim, os dias, as semanas, os meses, as estações, os anos, que são a forma com que se apresenta o tempo histórico, são expressão de ritmos biocósmicos que se renovam, que se recriam incessantemente. Nós mesmos estamos de tal modo incorporados a esses ritmos. Os ritmos estão tão incorporados a nosso existir que a nossa própria existência responde a um indefinido, porém implacável ritmo biocósmico. No entanto, as comemorações associadas a esses ritmos parecem tirar-nos da sucessão do tempo. Elíade explica como a desvalorização do tempo foi o principal objetivo do homem pré-moderno. Nota 10. Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, Aliança Madrid 1982, página 72. Mas existe outra possibilidade de viver num eterno presente. Trata-se da vivência do próprio centro do espaço corpóreo. Trata-se da vivência do próprio centro do espaço corpóreo. Essa presença no próprio centro equivale ainda a uma regeneração do próprio tempo e, portanto, é fonte de saúde e de juventude. É recriação do próprio espaço. O homem recriado, a mulher recriada, o ser humano recriado, transforma, por sua total presença, num espaço humanizado, diferenciado. Entretanto, um espaço recriado, jardim, edifício, cidade, favorece a recriação do ser humano. Um espaço recriado é espaço de recreação. Como o equivalente português de recreação é lazer, essa reflexão induz a visão do lazer como uma recreação. Desde Marx, ao menos, o tempo livre foi visto como tempo de restauração da força de trabalho do trabalhador. Aqui pensamos que se pode ir mais longe e ver o lazer como uma possibilidade de regeneração, de recriação, no sentido que estamos dando ao termo nessas páginas. De fato, nas tradições curativas, era comum transportar o espírito da pessoa até o tempo e lugar mítico de criação original. Tudo indica que os efeitos somáticos eram consideráveis. Nota 11. Lain etralgo.
aqui é uma recomendação de leitura, viu, gente? Laín Entralgo, La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Antropos, Madrid, 1987. 4. A estrutura do templo ou da casa e a quadratura do círculo, página 90.